Josué, capítulo 14 e versículo 6. Todos acharam? A palavra do Senhor nos diz assim: Então os filhos de Judá chegaram a Josué e em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades-Barneia a espiar a terra, e eu trouxe a resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. E eu, porém, perseverei e em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou os teus pés será tua e deu teus filhos, e herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos, agora vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que a hoje sou da idade de 85 anos. Só até aqui, irmão. Os irmãos podem se sentar. Primeiramente eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me dado para estar aqui falando da palavra dEle. Como eu sempre falo, que a palavra não é minha, né? A palavra é do Senhor, e Ele me deu o direito de estar falando a palavra dEle nessa noite. Também quero agradecer o pastor, convidar, nos confiar para nós estarmos aqui, e agradecer também a minha esposa por estar sempre comigo. Que Deus abençoe ela, e eu sempre agradeço a Deus por a bênção que o Senhor tem me dado. Amém. Também quero agradecer à igreja por ter orado comigo esses dias. Eu estava com a dor nas costas, mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, desde agradecer e também meu testemunho de dizer que deu tudo certo, né? Teve uma vez que eu tive uma dor e eu fui parar no hospital, fiquei até internado uns dias, mas dessa vez não fiquei, porque a igreja esteve orando. Então, que Deus abençoe, continue orando uns pelos outros, para que nós todos estejamos bem na casa do Senhor. Amém? Então os irmãos viram o texto aqui que eu acabei de ler, que fala de Josué e Calebe. É uma palavra conhecida, porque foram os dois homens que entraram na terra prometida. De muitas pessoas que saíram do Egito, mas simplesmente essas duas pessoas entraram na terra prometida. E eu lendo essa palavra, irmão, fiquei pensando, essa terra prometida, quando era para ele, é como se fosse o céu para nós hoje em dia. E só teve duas pessoas que entrou no céu. Então, essa palavra tocou muito o meu coração. Eu queria dizer essa noite, se fosse duas pessoas que entrassem no céu, eu queria que a primeira pessoa fosse eu. E a segunda, quem é? Eu creio que todo mundo queria ser. Então, que todo mundo possa batalhar para nós entrar nesse céu. Porque se Calebe e Josué eles entraram, e foi mais de 6 mil homens que tinham, e todos se perderam no deserto, né, irmão? É muito triste. Então, diante disso, irmão, o que fez esse homem para entrar na terra prometida? O que ele fez? Eu queria falar algo aqui que não é novidade, porque tem pregadores que querem pregar coisa novidade e acaba pregando heresia. Eu prego que todo mundo já sabe, o que é mal fácil, todo mundo já ouviu falar,
mas é uma palavra que serve para o nosso coração, porque diz que a palavra ela renova todos os dias de nossas vidas. Amém, irmão? Então, como o texto que eu li aqui, que Caleb vai dizer a Josué que ele ainda lembra da palavra que Moisés falou para ele. Então isso é muito importante, que ele guardou a palavra no seu coração. Você tem guardado as palavras que o Senhor tem falado a vocês? Nós temos guardado a palavra que o Senhor falou ao nosso coração? Porque Ele tem guardado essa palavra. Ele disse que já fazia dias, tempos, que essa palavra ainda havia no coração dele. Então é isso, irmão, que nos faz nós vencer. É guardando a palavra do Senhor. Como lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, vai dizendo bem assim: bem-aventurado é aqueles que lê e aqueles que ouvem a palavra da profecia, porque o céu está próximo, irmão. Então, quem guardar a palavra no coração, essa palavra ela vai continuar servindo para o dia de hoje, dia da manhã e assim sucessivamente. Também tem uma palavra que Jesus também fala em Mateus 7, versículo 24, ele fala: aqueles que ouvem minhas palavras e os praticam, eu comparei ele um homem que fez sua casa numa rocha, bateu seu vento, bateu sua chuva e aquela casa permaneceu. Porque ele tem guardado a palavra. E também, irmão, em Salmo 119, versículo 11, que vai nos dizer que como é que um jovem pode andar no seu caminho, guardar, perseverar, seguir em frente, né? E vai dizer lá que a gente tem que guardar a palavra. Fala lá que a gente tem que guardar a palavra no coração, irmão. Então, se nós guardarmos a palavra no nosso coração, nós vamos continuar bem. E eu falo isso, sabe por quê, irmão? Porque se você for falar com uma pessoa do mundo, de repente você fala um versículo da Bíblia, ela fala 3 ou 4 versículos, e você fala: por que ela não está na casa do Senhor? Por que ela não está juntamente conosco? Aí vem para dizer que simplesmente ele colocou na mente, mas não colocou no seu coração. E quando você coloca no seu coração, quando você guarda essa palavra, assim como o Caleb fez, aí o negócio vai andar, irmão. Aí vai melhorar. Porque tudo que você vai fazer, você lembra daquela palavra. E Caleb estava falando: ainda ali me lembro, aquelas palavras que Moisés falou, ainda tenho guardado no meu coração. E tem muitas das vezes, irmão, que nós não guardamos a palavra do Senhor. Seja nela lida, ou seja nela falada com o servo do Senhor. Porque ele falou de Moisés, um homem de Deus. Tem muitas das vezes que nós ouvimos a palavra do Senhor aqui na casa dele, acreditamos na palavra, mas de repente nós saímos lá fora, vem uma palavra do inimigo e nós tira ela. Nós desacreditamos. O povo no deserto foi assim, irmão. Deus mandou para Moisés mandar alguns espias lá, e esses espias foi. Só que todos desacreditaram. E Deus, desde o Egito, que vinha prometendo para eles que Deus ia dar uma terra para eles. Mas quando eles chegaram lá, que viram gigante, viram pessoas grandes, eles desacreditaram na palavra. Então tem muitas vezes que nós também desacreditamos. Quando nós chegamos lá fora, de repente a palavra vem e tira nós do foco, tira nós dos objetivos. Até Jesus faz uma parábola lá em Mateus 13, ele fala que quando uma semente é jogada, de repente uma semente, cada uma cai num lugar. Será que a semente que tem caído em você foi uma semente boa? Foi um terreno bom para que isso dê continuidade? Porque ele vai falar que uma semente de repente caiu nos caminhos, veio os animais, comeram, outra caiu nos espinhos e a pessoa ficou sufocada. É muitas das vezes que Deus promete que se ficar aqui, Deus vai abençoar, mas a pessoa esquece dessa palavra e de repente vai até para o mundo. Então essa palavra tem que ser guardada no nosso coração.
para que nós não desviamos nosso foco, para que nós não se afastamos da casa do Senhor, para que a semente que tem jogado no seu coração, ela continue. E eu creio que cada um de vocês foi uma semente boa, irmão, que caiu no terreno de vocês, porque vocês estão aqui. E glória a Deus por isso. Aleluia! Porque há muitos que participaram com vocês, mas hoje está lá no mundo. Mas vocês ficam felizes que a palavra que entrou no coração de vocês, a semente, caiu numa terra boa, irmão. Ela deu até frutos, irmão. Quantas pessoas você não trouxe para a casa do Senhor? E quantas não pode trazer ainda suas famílias, talvez que você ainda esteja orando, seus esposos. Então essa palavra tem que ser plantada no nosso coração, para que nos ajude e ajude os outros também. Quantos não precisam, né, irmão? Da palavra do Senhor. E uma coisa que vai ajudar mesmo também, irmão, é uma coisa igual Caleb. Ele tinha um amigo bom, um amigo chamado Josué, irmão. Irmão, não tem uma coisa boa se você tiver um amigo bom, um amigo do seu lado, para te ajudar. Porque em Eclesiastes 4:9 vai dizer bem, se você for uma pessoa só, e de repente se você cair, quem vai ajudar? Mas se tiver dois, quando um cair, o outro ajuda. Por isso que você precisa de alguém do seu lado. Alguém para te apoiar. Seja no início da sua caminhada, seja no fim. No início da minha caminhada, meus melhores amigos eram meu líder e meu pastor, irmão. É umas pessoas importantes, eu procurava pessoas mais fortes do que eu. E você não se apoia naquelas pessoas mais fracas ou pessoas do mundo, não. Se apoia em pessoas firmes e fortes que queiram um compromisso com o Senhor. Porque uma vez eu fui pedir um conselho a uma pessoa do mundo, ela me desviou totalmente o foco que eu queria, irmão. E ela te leva você para o mau caminho. Tem muitas vezes que as pessoas preferem ter amigo do mundo do que amigo da igreja. Mas Caleb não, ele foi inteligente. Teve um amigo bom que esteve do lado dele. E uma coisa também que ele fez também, irmão, é que eu estava falando até para o meu colega lá do meu trabalho, eu falei, olha o que Caleb fez. Ele venceu as guerras, ele conseguiu entrar na terra prometida junto com Josué, mas uma coisa que ele fez mesmo é respeitar a autoridade, irmão. Ele poderia falar para Josué, falar bem assim, ó Josué, nós dois conseguimos, não tenho nada para te falar, eu vou conquistar aquela terra. Mas ele vai pedir permissão a Josué. Josué, eu quero aquela terra, porque Moisés me falou, e desde quando ele falou, essa palavra já está no meu coração. Queria pedir permissão a você. Mas tem muitas vezes que nós não respeitamos a autoridade, não respeitamos nem aqui, nem lá fora, irmão. Nem o nosso pai, nem a nossa mãe, nem pastor, nem líder. Isso aí é que faz com que a pessoa perde toda a bênção. Isso aí é uma coisa séria, irmão. Porque ele poderia falar bem assim, nós vem conquistando desde o começo, eu não preciso pedir autoridade de você. Nós vem vencendo, nós dois somos gigantes. Mas ele sabia que Josué ele tinha uma coisa que era mais do que ele, autoridade. E ele vai e fala, Josué, eu quero aquela terra. Então, irmão, uma coisa que a gente pode fazer para melhorar nossas vidas é respeitar a autoridade. Quem honra abre e tocou no meu coração, fez mais com que incentivasse a pregar essa mensagem. Porque ela foi falar, falou bem assim, você não respeita a autoridade que eu tenho dado aqui na padaria. Porque ela tem colocado pessoas como líder lá, gerente. Então, tipo, se a pessoa desrespeitar ela, está desrespeitando a própria ela. E quando Deus respeita, quando Deus coloca alguém na responsabilidade, nós temos que respeitar. Verdade. Porque se nós não respeitar, nós estamos dizendo para Deus que Ele não está fazendo a coisa certa. E o nosso Deus sempre tem feito a coisa certa. Então isso nos ajuda, irmão, a conquistar as nossas promessas que tem,
E nós estamos no deserto hoje, irmão. Nós temos que chegar à terra prometida, que é o nosso céu. É o céu que nos aguarda, irmão. Então por isso nós temos que respeitar todas essas coisas. Nós temos que guardar a palavra no nosso coração. Guardar para que nós não pecamos contra o Senhor. Guardar para que nós continuamos avante. Nós temos que ter um amigo. Nós temos que respeitar a autoridade, irmão. Porque diz que lá em Provérbios 18, aquele pessoa que se isola, diz que ela despreza a sabedoria. E também diz que tem uns amigos que são mais chegados que o irmão. Quem tem um amigo, irmão, tem um irmão. Pode nascer um irmão. Eu não estou falando qualquer amigo, porque de repente você vai desabafar com certos amigos aí, você vai se perder. Mas na Bíblia também ensina isso aí. Que veio uma mulher para falar com o profeta, de repente o profeta mandou alguém em encontro dela, e quando ele chegou lá, está tudo bem? Ela falou, está tudo bem. Não falou nada para ele, mas chegou no profeta, ela falou tudo. Então tem as pessoas certas de você falar. Tem pastor, tem líder, tem amigo de verdade que você possa confiar. E uma coisa que também me chamou a atenção aqui, irmão, é no versículo 7. Da idade de 40 anos eu era, quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Caldebaneia a espiar a terra. E lhe trouxe a resposta como eu sentia no meu coração. É como ele sentia, não é como os outros falam, irmão. Tem que ver o que você está sentindo, o que você quer, não o que os outros. Porque você não pode ir pelas ideias dos outros. Ah, o outro falou assim. Não, você tem que ter as suas próprias conclusões, as suas próprias certezas. O que incentivou mais a ele foi ele ter as suas próprias conclusões, as suas próprias certezas. Ele falou, eu sei o que tem lá, e eu sei o que eu quero. Aleluia. Será que alguém vai desviar seu foco e vai fazer com que você vá lá para o mundo e não o foco de Deus, irmão? Nós temos que ter certeza. Outra coisa é aqui, ó, no capítulo, versículo 8. Mas meus irmãos, que subia comigo, fizeram derreter o coração do povo. E eu, porém, perseverei. Mesmo as pessoas que desviaram do foco que ele tinha, que é a terra prometida, mesmo eles falando mal de Deus, que eles murmuraram muito. Deus, se tu tirasse daqui para nós morrer aqui, deixa com que nós voltamos lá para o Egito, para nós comer alho, cebola, essas coisas. Então, mesmo assim, ele chamou de irmão. Meus irmãos que subiram comigo. Irmão, tem muitas vezes quando você vê uma pessoa caindo na igreja, se é de você apoiar ela, você despreza. Ele chamava de irmão. Não é uma coisa muito importante na igreja? É nós ver aquelas pessoas fracas e nós ajudar e chamar ela de irmãos. Aleluia, glória a Deus. Porque de repente nós vamos querer atacar pedra nela. Então ele tinha um objetivo certo. Meus irmãos que subiram comigo, mas eles são meus irmãos. Mesmo que eles erraram, mesmo que eles estão lá, mas é meus irmãos. Mesmo que uma pessoa está fraca na igreja, mas é meu irmão. Mesmo que a pessoa caiu ou pecou, mas é meu irmão, irmão. Se eu não quiser nada com nada, ela que vai perder, mas você não pode perder sua bênção por causa da outra, irmão. E vai tratar ela como irmão. Vai abraçar ela, vai colher ela e vai dizer assim, ó, você precisa de alguma coisa, você é minha irmã. Não deixa ela caída, irmão. Porque tem pessoas que quando vê aquela irmã não quer nada com nada, aquele irmão não quer nada com nada, ele não devia estar nem na igreja. Tem, irmão, talvez vocês não são assim, mas pode existir pessoas assim. E pode ser que um dia você queira ser assim, mas não faça isso. Eu estou aqui como um profeta de Deus, alertando para que nós não façamos isso.
A palavra serve para mim e para vocês. Para que nós não desprezamos nossos irmãos. Mesmo que eles estejam devagar, como Deus tirou o povo, diz que cada um ia na sua andada. Ninguém ou passava por cima do outro, não é que o outro podia correr e passava correndo, não. Cada um no seu lugar. É igual quando eu tocava o gado lá na Bahia, lá. Cada gado no seu lugar, os que eram mais rápidos colocavam na frente, os que eram mais devagarzinho eu deixava atrás. Deus concedeu o povo no deserto assim. Não é todo mundo passando por cima do outro. Era todo mundo respeitando, irmão. Glória a Deus. E ele perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Caleb prosseguiu no que ele queria, o objetivo dele. Imagine todo mundo falando, lá é terra de gigante, você viu os tamanhos do gigantão, lá é uma terra boa como Deus tem prometido, mas lá tem gigante, e é justamente essa terra que Caleb quer, porque ele falou bem assim, se Deus for conosco, irmão, nós vencemos qualquer coisa. Deus é com você, acreditar que Deus é com você, você consegue qualquer coisa, irmão. Qualquer coisa. É ruim quando aquela pessoa, Deus não é comigo. Não acredite, irmão. Deus é com você. Deus está com você. Deus quer te ver você de pé. Deus quer te ver você sorrindo. Então não vamos desacreditar, irmão. Vamos continuar caminhando. Vamos prosseguir como Caleb fez aqui. Perseverar. Não desistir com qualquer coisa. Porque o irmão olhou todo, como todo mundo fala, né? Os pregadores falam, que o irmão olhou todo para mim, eu não vou mais na igreja. Que tal pessoa fez isso. Não, irmão, você tem um foco, você tem um objetivo. Você tem um céu aí para alcançar, irmão. O mais importante das nossas vidas, irmão, é o céu. Não importa nada que apareça nas nossas vidas. Mas nosso objetivo é o céu, irmão. É o céu que nos aguarda, irmão. Esse dia eu sonhei dois dias indo para o céu. Glória a Deus. Tem que ver que maravilha. Eu falei para minha esposa. Eu falei, e eu subi, que tem umas vezes que a gente sonhava e que não ia, né? É muito ruim. Você acordava triste, ia ajoelhar, chorar e falar, será que eu vou ficar um dia? Mas quando você sonha que você vai, é bom demais, mano. Nossa, quando eu vi que eu ia encontrar com Deus, aí eu acordei. Eu falei, cadê Deus? Não vi. Mas eu subi, irmão, para a misericórdia do Senhor. É tão bom. Então, o nosso objetivo, irmão, é o céu. Não é nada que nos possa tirar o nosso foco, o nosso objetivo, mas é o céu que nos espera. E é o céu que nós devemos esperar. Caleb ele só queria chegar e conseguir aquela terra que era prometida para ele. Ele falou, aquela terra que Moisés tem me falado, isso ainda está no meu coração, eu quero isso. Ele prosseguia acreditando, não ia nada que tirar o foco dele. Amém. E foi isso que fez ele ir adiante. Porque o povo no deserto, e até no dia de hoje, que diz que a incredulidade, irmão, ela é mais forte do que a fé, sabia? Não que a incredulidade vence a fé, mas você vê quantas pessoas tinham no deserto lá, e todo mundo se perderam, por causa da incredulidade do povo, que aquilo ali é como uma doença, uma passar para outra, mas a fé você tem que conquistar a pessoa, você tem que ir lá, pregar, fazer com que a pessoa venha a se arrepender ou acreditar no que você está falando, mas a incredulidade não, irmão. Diz que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que o Deus desse século cegou os olhos, o entendimento do povo, para que ele não visse a luz, a glória de Deus. É forte, irmão. Os deuses, quer dizer, o inimigo. Tem pessoas que falam que é Deus cegou os olhos. Não, é os deuses. Está lá escrito em letras minúsculas, os deuses. Quer dizer, que o inimigo que manifesta no mundo aí, ele cegou os olhos do povo para que ele não tivesse entendimento, para que ele não visse a glória de Deus, a luz de Deus, brilhar sobre a vida deles.
Então é isso que acontece. E Caleb, no meio disso tudo, ele tem que perseverar, teve que acreditar que tem que conseguir, irmão. Batalha, sofrimento, mas acreditando para que ele viesse conseguir essa terra, irmão. E nem não vai ser diferente com vocês. Com vocês é assim também. Outra coisa aqui, no versículo 10, que não fala assim: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, há 45 anos, agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Então, ele fala aqui que Deus conservou. Porque tem muitas vezes que as pessoas falam que é o mérito dela que ela conseguiu, que é o mérito dela que fez isso aqui, que é isso que ela está aqui, é por causa disso, é porque eu consigo, eu sei louvar, é por causa que eu sei pregar, por isso que eu estou aqui. Não, irmão, ele fala aqui que é por causa de Deus. É Deus que conservou ele até lá, naqueles irmãos. Foi Deus, irmão. Foi Deus que me segurou até hoje, irmão, porque se fosse depender de mim. Foi Deus que te guardou até hoje, irmão. Foi Deus que te deu força, foi Deus que foi refrigerando você. Foi Deus, irmão. É o que ele fala aqui, Deus me conservou até hoje. Foi Deus que estava me conservando. Há 45 anos Deus me conservando ali, me segurando, me fortalecendo, me dando graça. Foi Deus, irmão. E quem acredita assim, irmão, é uma confiança, tem que ter confiança em Deus. Como fala lá no Salmo 20, versículo 7, um confia em carro, outros em cavaleiro, mas nós... Nós falamos nossa confiança em Deus, irmão. Todos confiam e diz que cai, mas nós se levantamos e estamos de pé, irmão. É isso que nos faz viver, é Deus que não tem guardado, tem nos segurado, irmão. É só Deus. Ele reconheceu que é Deus, porque ele tinha fé em Deus. Nós também temos que ter fé em Deus para que nós possamos prosseguir. Porque se você começar a se achar, aí você não vai acreditar que é Deus, um negócio que é Deus com você. Mas ele falou uma coisa que foi Deus que me conservou até hoje. Glória, aleluia! Então isso é muito importante, irmão. Confiar em Deus. E ter esperança em Deus, como fala lá em 1 Coríntios 13, que fala a esperança, o amor e a fé. Tem uma esperança, irmão, que tem da guerra mundial aí, que diz que aquelas famílias que ficaram esperando, aquelas pessoas que foram para a guerra, diz que elas ficaram numa esperança, acreditando que qualquer hora aquela família vinha. A fé nossa é da mesma forma, irmão. Nós temos que ter esperança no nosso Deus, irmão, acreditando que qualquer hora tudo isso vai acabar, que nós vamos para o céu. Então nós temos que ter esperança, nós temos que ter essa fé, irmão. Nós temos que continuar acreditando no nosso Deus. Porque os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, irmão, mas prevalece para sempre. Nós que temos que continuar firme com o nosso Deus, para que nós não seja abalado, para que nós não seja tirado do foco do nosso Deus. Então aqui diz uma palavra aqui, que ele ainda estava forte, da mesma idade quando Deus falou com ele. Irmão, ele tem um renovo. Um renovo que o nosso Deus ele dá, irmão. Todos aqueles que acreditam no nosso Deus, Deus dá um renovo. Deus dá um renovo, como diz lá em Isaías, né? 40, que Deus dá um renovo, que nós voa como uma águia, né? Então é essa fé que nós temos que ter no nosso Deus, que Ele dá um renovo. Ele deu um renovo para ele. Ele falou que mesmo depois de 45 anos, diz que ele ainda estava acreditando no nosso Deus. E disse que a força dele é do mesmo jeito quando Deus chamou ele. Continuar com a mesma força, irmão. E diz que ele vencia as mesmas guerras. O que isso quer dizer nas nossas vidas hoje em dia, irmão? Significa que nós temos que saber viver o tempo da nossa juventude e o tempo de nós hoje.
Nós temos que saber, da mesma forma ele falou que sabia lutar, nós temos que saber viver. Que hoje em dia o mundo mudou, a palavra não mudou, a igreja não mudou, mas o mundo, ele mudou, irmão. E nós temos que saber lá habitar com ele. É como eu falo, quando eu era criança, eu não sabia de nada. Hoje em dia as crianças sabem tudo. Então não tem como você esconder de um filho umas coisas. Se você esconder, lá na escola ensina tudo. Então hoje o mundo ele é diferente. Então você tem que saber lutar com esse mundo, mesmo quando era criança. Essa fé sua, ela vai ser renovada. Você vai ter a mesma força. Como? Sabendo lidar o dia de hoje. Sabendo lidar com as coisas do dia de hoje. Aí o pastor fala, a igreja de antigamente era assim, mas ele vai ter que habitar com a igreja de hoje em dia. Porque a igreja hoje em dia ela é diferente. Não as regras da igreja, que ela é seguida pela Bíblia, mas eu estou falando as pessoas. Então tudo muda, irmão. Só não vai mudar a palavra do Senhor. Porque a palavra ela é a mesma ontem, hoje e sempre, da mesma forma. Deus escreveu isso para que nós um dia conseguimos chegar ao céu. Então é dessa forma, irmão. Lendo a palavra, guardando ela, para que não faça como pessoas do mundo, que lê as palavras e ela só guarda na memória, mas não desce para o seu coração. Ele não guarda para fazer igual Mateus falou, que Jesus falou a Mateus. Se guardar as palavras, será comparado a um homem que fez sua casa numa rocha, bateu-se o vento, bateu-se a chuva. Mas aquelas pessoas que não guardam, ele fala que ele vai se comparar a um homem que fez sua casa numa areia, bateu-se o vento e a chuva, aquela casa caiu e foi grande a sua ruína, foi grande a sua queda, irmão. Então por isso nós temos que guardar a palavra do nosso coração, fazer igual Caleb guardou, ele falou, guardei, seja que você lê, ou seja que os outros falar, como está lá em Apocalipse, né? Para você guardar a palavra aqui, bem-aventurado aqueles que lê e aqueles que ouvem as palavras dessa profecia e o guarda, porque o reino do céu está próximo, meus irmãos. Então nós temos que ler, porque antigamente lá em Apocalipse, não era todo mundo que tinha a Bíblia igual nós. De repente tinha só uma pessoa que tinha uma folha e ela lia para as pessoas. E aquelas pessoas ouviam só. E depois que ele falou, bem-aventurado aqueles que lêem, aqueles que estão lendo para as outras pessoas que vão ouvir. Então ele falou, bem-aventurado é aqueles que lêem a palavra. E bem-aventurado aqueles que ouvem da palavra, mas tem que guardar. Tem que guardar ela no coração. Porque diz que vai chegar um tempo aí que você não vai ter a palavra. Né? Diz em Amós lá que vocês vão ter sede e ter fome. Mas não é fome de comer, não é de sede de água, mas é da palavra do Senhor. Acho que vai haver um tempo que essas coisas vão sair, irmão. Não sei de que forma, mas vai haver um tempo disso, irmão. Imagine se acontecesse numa época agora que em outros lugares é proibido a Bíblia, acontecesse aqui, você não ter Bíblia. Você tinha ela guardada no seu coração? Você tinha ela para dizer bem assim, não, a palavra do Senhor está escrita assim, que eu tenho que guardar, que eu tenho que ser fiel. Então, irmão, tem que esperar para tudo. Vai que acontece isso. De aparecer uma lei aí proibida, a gente lê a Bíblia, a gente não tiver a Bíblia, e a gente tem que batalhar para memorizar o que você já leu. Porque diz que o Espírito Santo, ele lembra você quando você leu a palavra. O Espírito Santo, ele te ajuda a você lembrar. Tem muitas das vezes que eu estava em reunião com os pessoal ensinando discipulado, de repente alguém fazia umas perguntas para o meu líder e ele não sabia, sabe? De repente o Espírito Santo abriu a mente dele assim, ele falou, está escrito assim, assim. Falava que eu via que não era dele, mas era algo que o Espírito Santo tinha revelado. E muitas vezes já aconteceu comigo e com você, eu creio. Que tem muitas vezes você pregando para uma pessoa e de repente some da memória, de repente você lembra. O Espírito Santo que faz você lembrar. Mas é aquela palavra que você lê. Por isso você tem que ler a palavra. Para que ela fique memorizada. Eu quero agradecer essa oportunidade. Quero que vocês guardem no seu coração a palavra. Que a partir de hoje vocês guardem o que eu falei aqui.
porque são bênçãos, irmão. É bênção para nós chegar até o céu. Amém? Deus abençoe.